Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de convicção e conflito. Uma história que vem de um relato sobre uma divisão profunda que aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tudo por causa das pressões da guerra. Pois é, a nossa análise de hoje vai fundo exatamente nessa questão. Vamos examinar uma divisão histórica onde as diferentes respostas para essa pergunta levaram a consequências extremas, como perseguição e até martírio. Então, para entender tudo, a gente precisa voltar para 1914. Segundo a fonte que estamos analisando, foi nesse ano que a liderança da Igreja Adventista tomou uma decisão sobre o serviço militar que, olha, ia totalmente contra o que eles sempre defenderam. E essa decisão, claro, causou uma divisão imensa. De um lado, um grupo que se manteve fiel aos princípios originais de não violência acabou sendo excluído. Eles sentiram que a igreja tinha se desviado e que eles, agora, como movimento de reforma, eram os que estavam mantendo a fé verdadeira. Anos se passaram, o movimento de reforma começou a crescer e a liderança da igreja percebeu que precisava fazer alguma coisa sobre essa divisão. Foi aí que eles se reuniram em Geneveland, na Suíça, para tentar resolver o cisma. À primeira vista, o que saiu dessa reunião parecia um grande passo. Sabe, essa declaração parecia uma confissão de que a postura deles durante a guerra tinha sido um erro. Parecia que a cura para essa divisão estava a caminho. Só que tinha um detalhe. A fonte que a gente está analisando argumenta que uma parte crucial dessa declaração a transformou numa espécie de armadilha. Basicamente, eles diziam que eram contra a guerra, mas ao mesmo tempo davam liberdade de consciência para cada um decidir se queria ou não lutar. Para um movimento de reforma, isso era inaceitável. E a prova de que a declaração de Gland não era uma mudança real de posição veio, segundo a fonte, em 1927. Uma carta do governo alemão confirmou que, na prática, nada havia mudado desde a decisão de 1914. Jovens adventistas continuavam sendo convocados para o combate. E se a situação já era tensa, ela estava prestes a enfrentar o seu teste mais extremo. A ascensão de Adolf Hitler e do regime nazista na Alemanha levaria esse conflito a um nível totalmente novo e fatal. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa foi escalando. Em pouco mais de 20 anos, uma disputa sobre doutrina se transformou numa luta de vida ou morte sobre um dos regimes mais totalitários da história. E diante das exigências do Terceiro Reich, os caminhos que as duas facções tomaram foram, completamente opostos. A fonte descreve duas respostas radicalmente diferentes. Para sustentar seu ponto, o texto cita as próprias publicações da igreja principal. Essa aqui, por exemplo, diz que um seminário adventista votou 100% em Hitler. A fonte argumenta que eles se alinharam ao regime, chegando a dizer que o poder de Hitler vinha de Deus. E não para por aí. Essa outra citação é usada como mais uma evidência de que a liderança da igreja principal apoiou totalmente o esforço de guerra de Hitler. Aos olhos do movimento de reforma, essa era uma segunda apostasia. Então, o documento traça uma linha muito clara na areia. De um lado, um grupo que teria se comprometido para sobreviver e ser aceito. Do outro, um grupo que se apegou aos seus princípios, não importa o custo, e acabou enfrentando todas as consequências disso. E o preço dessa convicção foi altíssimo. A fonte passa então a detalhar o custo humano que o movimento de reforma pagou por se recusar a ceder. Essa data, aqui, é um ponto de virada sombrio. Foi nesse dia que o movimento de reforma foi oficialmente proibido pelo governo nazista. Todas as suas propriedades foram confiscadas. A perseguição se tornou oficial. A partir daí, a história que o texto conta é de um sofrimento intenso. Os membros enfrentaram de tudo: prisão, tortura, campos de concentração. Muitos foram executados simplesmente por se recusarem a pegar em armas. Histórias pessoais, como a de Günther Pietz, são usadas na fonte para mostrar a realidade brutal dessa escolha. Ele foi enviado para Auschwitz e depois fuzilado por se manter fiel às suas crenças. Histórias como a dele dão um rosto humano a essa tragédia. Foi nesse ambiente, descrito pela fonte como um mundo sem Deus, um lugar onde qualquer demonstração de fé era proibida e motivo de zombaria, que a convicção dessas pessoas foi testada até o limite. E isso nos leva à tese central da fonte, que vai além dos eventos históricos e toca numa questão muito mais profunda sobre fé e sobre a quem a gente deve seguir. No fundo, a mensagem que o documento quer passar é um alerta.
Um chamado para que as pessoas investiguem a verdade por si mesmas, em vez de simplesmente aceitar o que qualquer autoridade humana, mesmo religiosa, diz. E para resumir essa filosofia, a fonte usa esta citação atribuída a Abraham Lincoln, que diz que o mais importante não é vencer, mas sim ser verdadeiro. É sobre ficar ao lado do que é certo e se afastar quando alguém ou alguma instituição toma o caminho errado. E no final, a história desse cisma, contada por essa perspectiva, nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta poderosa e que nunca perde a validade. Qual é o limite? Onde termina o dever de obedecer e onde começa o dever para com a própria consciência?